Você investiu em BDRs em 2021 e não sabe como preencher na declaração? Nesse tutorial eu vou te explicar como fazer. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui para mais um vídeo sobre declaração do Imposto de Renda 2022 para vocês. No vídeo de hoje, os ativos que vamos preencher são os BDRs, que são certificados negociados aqui na Bolsa Brasileira de empresas que são listadas, que são negociadas lá no exterior, tá? Então, sendo o mais breve possível sobre a declaração em si, fica obrigado a declarar quem teve renda superior a R$ 28.559,70 ao longo de 2021 e também quem fez qualquer tipo de negociação em bolsa de valores. Sobre os BDRs, eles são ativos parecidos com as ações, porém tem algumas particularidades que a gente vai entender ao longo desse vídeo. Para quem ainda tem dúvidas, muitas dúvidas sobre imposto de renda e como declarar cada tipo de ativo, tem uma playlist aqui no canal somente com os vídeos da declaração de imposto de renda dos investimentos de 2022. Todos, inclusive, vão estar listados aqui na descrição. Tenho certeza que esses e os outros vídeos que estão aqui na descrição vão conseguir sanar praticamente todas as suas dúvidas em relação ao imposto de renda e os investimentos, beleza, pessoal? Então, para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, bora lá para minha tela do computador para a gente entender todo o processo. Então, pessoal, para declarar seus BDRs, suas posições em BDRs, vocês já vão ter que ter o programa instalado no seu computador. Caso não tenham, vai no Google, download, programa IRPF 2022, primeiro link aqui, baixar programa, segue o procedimento de instalação e já instala ele, beleza? Aqui eu já estou com o meu programa aberto, como eu sempre falo, se é a primeira vez que você vai declarar, você vai aqui em nova, iniciar declaração em branco, coloca seu CPF e seu nome e dá um OK. Caso você já tenha declarado do ano passado, você pode também importar a sua declaração de 2021. Nesse caso, eu já tenho aqui uma declaração em preenchimento com um CPF fictício. Vou dar 2 cliques, Aqui vai estar o atalho das principais abas que eu estou usando. E aqui nesse vídeo de hoje, a gente vai declarar as nossas posições em BDRs, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem 3 passos a fazer aqui. Primeira coisa é declarar as nossas posições em 31/12 de 2021. Declarar nossos dividendos recebidos, caso esse BDR tenha pago dividendos, e declarar também possíveis vendas desses BDRs e seus resultados, tanto lucro quanto prejuízo. Então, são essas 3 coisas que você tem que ter em mente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser declarar bens e direitos, as nossas posições lá em 31/12 de 2021. Então, aqui na aba bens e direitos, já tem algumas coisas preenchidas aqui dos vídeos anteriores. Mas, primeira coisa, eu vou lá na minha planilha, Aqui na minha planilha eu tenho um exemplo de BDR que eu separei para a gente usar nesse vídeo, que é os BDRs da Microsoft, MSFT 34, beleza? Aqui tem algumas operações que eu coloquei do ano de 2021 apenas. Lá em 26 de fevereiro eu comprei 45 BDRs da Microsoft, é o preço de R$ 54,92. Aí depois, dia 17 de março, recebi dividendos de R$ 3,71. 5 de maio comprei mais 50, 16 de junho e 15 de setembro recebi mais dividendos, dia 12 de novembro comprei mais 35, 15 de dezembro recebi dividendos e no dia 20 de dezembro eu vendi 50 BDRs ao preço de R$ 79,60, que me deu um lucro de R$ 937. Então, com essas informações aqui, a gente já consegue simular o nosso preenchimento na declaração, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher a ficha bens e direitos das nossas posições em 31/12 de 2021, tá? Você vai receber seu informe do BDR em questão, mas aqui eu vou usar a minha planilha como exemplo para a gente já preencher lá na declaração. Então aqui, nota que as transações foram feitas somente em 2021, portanto eu cheguei lá no último dia de dezembro de 2021 com 80 BDRs em custódia ao preço médio de R$ 60,86, ok? Então vou aqui na minha declaração, na aba bens e direitos, para a gente declarar nossas posições, vou clicar em novo, o grupo a ser selecionado vai ser o 04, aplicações e investimentos, o código vai ser também o 04, ativos negociados em bolsa no Brasil, BDRs, opções e outros, exceto ações, tá, pessoal? Então BDRs você vai declarar nesse grupo aqui. Se fosse ações, tá lá explicando no vídeo de ações, mas seria aqui participações societárias, seria em outro canto, tá? Aqui localização vai ser Brasil mesmo, porque
o fundo em questão que administra o BDR é no Brasil, né? E a discriminação você vai colocar de acordo com o que tinha lá em posição em 31/12/2021. Então, no nosso exemplo, eu tinha 80 cotas do BDR da Microsoft Corporation. Não precisa pôr CNPJ, tá, pessoal? Porque a empresa não tem CNPJ aqui no Brasil, tá? A empresa é lá no exterior, então você não precisa colocar CNPJ. Só coloca aqui, ó, código de negociação MSFT 34. Beleza? 80 cotas do BDR da Microsoft Corporation, código de negociação MSFT 34. Caso você queira colocar seu preço médio aqui, pode pôr, mas não é necessário, ok? Aqui, em situação de 31/12/2020, caso você tinha posição em 2020 nesse BDR, você vai preencher o valor que você declarou. Caso não, deixa zerado. Situação em 31/12/2021, a gente vai fazer a nossa quantidade de cotas que a gente tinha lá no último dia, vezes o nosso preço médio. Então, voltando aqui na nossa planilha, eu vou pegar aqui, vou fazer a quantidade de cotas, 80 cotas vezes o nosso preço médio, R$ 60,86. Então, total, R$ 4.868,80. Então, é só preencher aqui, R$ 4.868,80. Ok? Beleza? Então, tá certinho aqui, grupo, aplicações e investimentos, código ativos negociados em bolsa no Brasil, BDRs, localização Brasil, discriminação 80 cotas do BDR da Microsoft, código de negociação MSFT 34, e a situação em 31/12/2021 em reais, R$ 4.868,80. Boa, dou ok, BDR declarado. Nossas posições em 31/12/2021 em BDRs está declarada na nossa declaração. Agora o próximo passo é os dividendos recebidos, tá? Não são todos os BDRs que pagam dividendos, tá, pessoal? Você vai precisar ver qual BDR pagou dividendo ao longo de 2021 para você. Por isso, né, ter o controle das suas transações, de todas as suas compras e vendas e recebimento de dividendos é importantíssimo para facilitar na hora de você preencher sua declaração. Eu, por exemplo, uso minha planilha, né, nesse caso, tem vídeo dela aqui no canal já, vou deixar no card aí para quem quiser assistir. E modéstia à parte, é muito boa, me ajuda demais e facilita demais a visualização de tudo que acontece com a minha carteira, beleza? Então aqui no nosso exemplo, eu recebi alguns dividendos ao longo de 2021. No dia 17 de março, recebi R$ 13,71, no dia 16 de junho, 15 de setembro e 15 de dezembro. Nota que os valores foram todos baixos, tá? Aqui a gente tem que ter uma noção de que os BDRs lá no exterior, tá, pessoal? No caso aqui dos Estados Unidos, né, que a Microsoft é listada lá na Bolsa Americana, os dividendos pagos pelas empresas de lá não têm isenção de imposto de renda, tá? Então, nesse caso, todas as empresas americanas que pagam dividendos já retêm 30% de IR na fonte na hora do pagamento. Aqui no Brasil funciona com isenção, né? Dividendos de ações e de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Porém, lá nos Estados Unidos tem a retenção de 30% direto na fonte, ok? E todos os dividendos recebidos do exterior, né, contam com uma tributação exclusiva para nós brasileiros. Nesse caso, vai acompanhar essa tabelinha aqui, tá? Então, se você recebeu ali no mesmo mês até R$ 1.903,98 em rendimentos do exterior, né, que nesse caso a gente está simulando os dividendos, você está isento de imposto, tá? Se recebeu de 1.903 a 2.826, paga 7,5% de imposto, de 2.826 a 3.751, paga 15%, de 3.751 a 4.664, 22,5%, e acima desse valor, paga o imposto de 27,5%. Como nós aqui, como o Brasil tem um acordo de bitributação com os Estados Unidos, né? Então você consegue não ter que pagar esses impostos, tá? Porque lá nos Estados Unidos já é retido 30% na fonte, então mesmo se você receber acima de R$ 4.664 aqui no Brasil no mesmo mês, né, de dividendos, você pode descontar, né, o IR que já foi retido lá nos Estados Unidos com o IR que você teria que pagar aqui no Brasil, tá? Então vamos ao exemplo, né? Nesse caso aqui no nosso exemplo, tá, pessoal? A gente não recebeu em nenhum mês acima de R$ 1.913. Portanto, a gente está isento, tá? Então aqui, caso você não tenha recebido
é mais que R$ 1.903, você vai declarar aqui na sua declaração na ficha rendimentos tributáveis recebidos de PJ/exterior. Então aqui ó, você vai aqui do lado, outras informações, você vai preencher aqui na coluna exterior de acordo com o mês que você recebeu os dividendos. Então vamos lá na minha planilha, ó, eu recebi R$ 3,71 no mês de março, então vou pôr aqui na minha declaração, então mês de março, R$ 3,71, beleza? Depois eu recebi R$ 8,37 em junho, vou aqui em junho, R$ 8,37. Depois, R$ 7,53 em setembro, R$ 7,53, beleza? E depois, R$ 11,94 no mês de dezembro, tá? Então vou aqui, R$ 11,94. Repara que ele já vai dar o valor total aqui embaixo, então você recebeu nesse caso de rendimentos do exterior, que foi os dividendos, R$ 31,55. Mas aqui é simples, se você recebeu menos de R$ 1.903, é isso que você tem que fazer. Mas se você recebeu acima de R$ 1.903, tá pessoal? Aí vocês não tem que preencher aqui nesse programa, tá? Não vai preencher diretamente no programa da Receita Federal, mas sim no Carnê-Leão. Como que eu vou preencher isso no Carnê-Leão? Você vai ter que acessar o portal ECAC da Receita Federal. Então tá aqui aberta a página, você vai ter que fazer o login com a sua conta do governo. Vou entrar na minha conta aqui pra gente ver como que funciona. Já logado na minha conta vai ser essa tela que você vai ver, né? Você vai aqui na aba Meu Imposto de Renda, ele vai abrir essa página e você vai aqui, ó, declaração, acessar Carnê-Leão. Ele já vai abrir a página do Carnê-Leão. Nesse caso, a gente está declarando de 2021, então a gente tem que mudar o ano aqui, ó. Vai ser 2021, referente aos ganhos de 2021, ok? Então, para a gente identificar, vamos supor aqui, vamos usar um exemplo, né? Vamos supor que no mês de janeiro de 2021 eu recebi um dividendo de R$ 3.000 de um BDR qualquer aí. Vamos usar um exemplo só. Então eu vou aqui, ó, rendimentos, você vai colocar mais rendimentos, né, para incluir um novo rendimento. Nesse caso não foi trabalho, então você vai colocar outros rendimentos. Natureza do rendimento vai ser outros também. Data do recebimento, vamos supor que foi no dia 5/1 de 2021. Recebido de exterior, nesse caso, e você vai informar aqui a descrição, né? Então vamos supor que foi dividendos recebidos do BDR XXX, código de negociação XXX. Isso você só vai fazer, tá pessoal, no Carnê-Leão, se você recebeu em dividendos no mesmo mês acima de R$ 1.903, que é a faixa de isenção, ok? Então aqui a gente está simulando que a gente recebeu R$ 3.000. Você vai preencher o valor e vai aqui incluir rendimento. Depois que você incluiu, nesse caso eu não vou incluir aqui para não ter problema, né? Depois que você incluiu, você vai aqui em demonstrativo e ele já vai estar informado aqui, ó, no mês de janeiro, a gente está em 2021, o valor que você incluiu e o imposto devido. E como o Brasil tem um acordo de bitributação com os Estados Unidos, você vai informar aqui imposto pago no exterior, o valor referente a esse imposto que já foi retido lá na fonte na hora que a empresa pagou esses dividendos, tá? Então isso como que você vai ter que fazer? Você vai ter que puxar essa informação de quanto foi em dólares que essa empresa pagou em dividendos e quanto foi retido desses dividendos, né? Que nesse caso é 30%. E você vai ter que pegar a cotação do dólar na data, em reais, e converter para o real e colocar e informar aqui quanto que foi esse imposto pago em reais, tá? Porque a Receita Federal só aceita valores em reais, tá, pessoal? Então vocês vão ter que converter esse valor em dólar, que foi o dividendo que a empresa pagou, em reais, né? Utilizando a cotação do dia da data do pagamento, beleza? Aí depois disso, você feito isso, preenchido no Carnê-Leão, abatido os impostos necessários e tudo mais, é só ir aqui na declaração. Nesse caso aqui, ó, não precisava nem preencher isso aqui, né? Já tá tudo zerado. E você ir aqui, ó, importar dados do Carnê-Leão, vai entrar lá no site do Carnê-Leão e importar tudo para sua declaração anual do imposto de renda, beleza? No caso dos dividendos, é assim que faz. É um pouco mais chatinho, mais complicadinho, mas não tem erro, tá, pessoal? Então, resumindo aqui, de novo, recebeu menos de R$ 1.903,
vai aqui informar na ficha rendimentos tributáveis recebidos de PJ/exterior e informar mês a mês quanto recebeu em dividendos no exterior. Se recebeu acima de 1.903, que nesse caso teria imposto a pagar, você vai ter que preencher lá no Carnê-Leão, direto no site do portal ECAC da Receita Federal, beleza? E agora a gente vai simular as nossas vendas de BDRs, com lucro ou prejuízo nesse caso. Então, voltando aqui na minha planilha, eu já estou com uma venda simulada aqui no dia 20 de dezembro, que eu vendi 50 cotas do BDR da Microsoft ao preço de R$ 79,60, que me gerou um lucro de R$ 937, beleza? No caso dos BDRs, tá, pessoal? O BDR não tem isenção de imposto de renda nas vendas até R$ 20 mil no mesmo mês, como acontece com as ações. Então, toda venda de BDR que gere lucro, você terá que recolher o imposto via DARF no próximo mês referente à venda, tá? Então, nesse caso aqui, vendas feitas em dias diferentes, que são as operações comuns, né? Então, comprei o BDR num dia e vendi num outro dia com lucro, vou pagar 15% de IR via DARF. E se eu comprei esse BDR de manhã e vendi ele à tarde no mesmo dia, eu vou pagar uma DARF de 20% sobre o lucro obtido, tá? Caso tenha prejuízo, você pode levar esse prejuízo para frente para compensar, mas só pode compensar em lucros de BDR, beleza? Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal que eu explico melhor essa questão de pagamento de imposto nos BDRs. Eu vou deixar ele no card também. Então aqui eu vendi em dias distintos, né, da compra e tive um lucro de R$ 937. Eu vou aqui na minha declaração, vou na ficha aqui, ó, renda variável, operações comuns / day trade. É bem parecido com o preenchimento de ações, tá, pessoal? Nesse caso aqui a minha venda foi em dezembro, então eu vou aqui, ó, mercado à vista, ações, e vou preencher em operações comuns o meu resultado obtido, que foi de R$ 937, ok? Se teve venda de ações, né, nesse mesmo mês, que teve tributação, né, nesse caso, ou de ETFs também que é tributado, você vai somar tudo essas vendas e colocar o valor total aqui em cima. Então você soma BDRs, ETFs e ações tudo e coloca no mês referente, que aqui no nosso exemplo é dezembro, tá? Então aqui embaixo ele já vai me dar o imposto que eu deveria ter recolhido, então de 15%, eu deveria ter pago o imposto via DARF de R$ 140,55. E caso você já tenha pago esse imposto, você só vai informar ele na última linha aqui, imposto pago, R$ 140,55. Caso você não tenha tido lucro, mas sim prejuízo, a única coisa que você tem que mudar é o sinal de menos aqui na frente, né? Aí ele já não vai gerar imposto nenhum a pagar, porque não gera imposto, prejuízo não gera imposto. E aqui embaixo você já deixa zerado, porque não teria imposto a pagar. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, tá? Então, declaração das posições lá na ficha Bens e Direitos, grupo 04, aplicações e investimentos, código 04 também, ativos negociados em bolsa no Brasil, BDRs, os dividendos, se foi abaixo da isenção, né, de R$ 1.913, vai declarar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de PF/exterior, mês a mês aqui na coluna exterior, e se foi acima do limite de isenção, você vai ter que preencher esses dividendos mês a mês ali no Carnê-Leão e importar depois do Carnê-Leão para o programa da declaração. E no caso das vendas, né, renda variável, operações comuns / day trade, e vai informar aqui. Como o BDR não tem venda isenta, então todas as vendas com lucro serão, ou prejuízo também, né, nesse caso, serão informadas aqui na ficha operações comuns / day trade da renda variável. Beleza, pessoal? Então tá aí o nosso vídeo sobre declaração de BDRs, né? Eu espero realmente ter me feito entendido, né? E se você conseguiu entender todos os pontos explicados aqui, não deixe de dar o seu feedback aí nos comentários e também, né, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam declarar os BDRs esse ano. E também, para quem ficou com alguma dúvida, pode comentar que a gente vai se falando e tentando sanar essas eventuais dúvidas na medida do possível. No mais, pessoal, eu agradeço demais a audiência de vocês até aqui, né? Desejo um excelente dia, um forte abraço, tamo junto e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!